Olá, olá, saudações para quem estiver assistindo esse podcast. Hoje nós vamos receber a professora Viviane Mota. Estamos aqui também presente a professora Manuela, que é coordenadora dos cursos de engenharia da Uninassal João Pessoa, tá? E a professora Rosana, que também é professora aqui do curso EAD de engenharia, para esse bate-papo aqui inicial, que a gente vai falar sobre comunicação, gestão e negócios. Eu sou Ricardo, e coordeno alguns cursos aqui de graduação. Não vou dizer os cursos para ninguém ficar com raiva, né, de qual curso você vai, Ricardo, representar nesse momento. Então a gente está representando a comunicação, a gestão e negócios aqui da Universidade de João Pessoa. Esse é um projeto que a gente está fazendo, né, para os cursos de gestão de negócios e comunicação, para trazer mensalmente alguma pessoa que esteja em proeminência no mercado para falar sobre a temática. O nosso próximo encontro será com Pedro Celso da São Brás, né? E hoje a gente está trazendo a professora falar um pouco do currículo da professora Viviane Mota, que é do Departamento de Economia da EG da Universidade Estadual da Paraíba, e já ocupou vários cargos de gestão lá, né, professora? Sim. Na universidade, e vai falar para a gente hoje sobre a temática desvendando os benefícios de uma graduação presencial. E aí, professora, realmente existe esses benefícios de fazer uma graduação presencial? O que a senhora pode agregar de valor para essa temática? Bem, eu agradeço desde já o convite por estar aqui, né? Só fazendo uma correção sobre o Departamento de Administração e Economia, sou administradora por formação. Então, professora, eu pulei Administração e Economia. Mas tudo bem, é o mesmo departamento. E, de certa forma, essa questão dos benefícios do ensino presencial, ele vem se mostrando, pós-pandemia, como algo que realmente está retornando àquele tão antigo ensino consolidado. Até então era só presencial, depois começou a existir o ensino à distância, né, na modalidade EAD, e na pandemia nós tivemos a necessidade de trabalhar com o ensino remoto, né? Foi uma imposição, algo que fugiu do nosso alcance com relação ao ensino. As instituições tiveram que fechar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e o tipo escolhido foi o remoto. Mas os benefícios e as vantagens, basicamente, do ensino presencial vêm pela própria palavra, né? O presencial, ou seja, aquela interação que existe, aquele sentimento de coletividade, de estar numa comunidade onde professor e aluno podem se encontrar. A partir daí, existe também a questão da organização, da rotina do próprio estudante e do próprio professor. Embora exista a possibilidade de algumas flexibilidades, mas ele sabe qual dia e qual hora ele vai encontrar o professor e vai estar em contato com os colegas, aprimorando também toda a sua questão da rede de relacionamentos, né? Como a gente fala na questão dos networks, de uma forma geral. Então, assim, são vários. Se a gente for falar aqui, foi elencar, digamos assim, as vantagens, os benefícios do ensino presencial são inúmeros, mas eu tenho certeza, e as pesquisas têm mostrado cada vez mais essa tendência de que, após pandemia, trazendo de volta essa necessidade do ensino presencial mais forte, justamente por essas questões que eu estou falando aqui, né? Existe um impedimento no presencial, não seria bem um impedimento, mas talvez uma dificuldade com relação aos deslocamentos das pessoas, não só o deslocamento com relação ao tempo, mas ao próprio custo. Mas isso é compensado quando se faz os contatos, se desenvolve talentos através das soft skills, por exemplo, né, as competências em sala de aula, onde é instigado, o aluno é instigado, o professor joga aquele estímulo e o aluno é instigado a cada vez mais estar ali presente. E também acaba aquela questão de procrastinar, né?
deixar para depois, porque tem que fazer ali e aqui e agora, como se diz. O presencial não tem como a gente fazer depois, seja a atividade, seja o próprio ensino em si. Então, eu acredito que os benefícios vão muito nesse sentido aí. Não tem o network, tem essa coisa toda da gente cumprir o que tem que ser feito, não deixar para amanhã. Além de a gente estar diretamente ligado aos professores que estão no mercado também, né, professora? E a gente necessita muitas vezes de alguém que dê uma ajuda, que dê um pontapé inicial para a gente entrar no mercado, principalmente quando a gente está na graduação. Que a gente ainda está entrando, está descobrindo, na verdade, o mundo daquela área específica, né? Aqui é a professora de engenharia, que aí vão ter outras e outras engenharias, a professora Rosana também, que é de engenharia, e eu, a professora Viviane, que somos de administração, professora. Desculpa que eu pulei o nomezinho administração, mas estava lá, DEAC, Economia e Administração. A próxima pergunta, professora, existe estatística que comprove que a volta do ensino presencial com todo vapor no Brasil? Com todo vapor, eu acho que ainda está, essa palavra seria meio até uma hipérbole, se a gente for pensar dessa forma. Mas pesquisas baseadas em dados do Ministério da Educação, né, e do INEP, e tantos outros institutos de pesquisa, indicadores de desempenho e tudo mais do ensino presencial que a gente conhece, teve acesso agora já no início de 2024, tem mostrado uma tendência de crescimento na escolha dessa modalidade presencial por parte dos alunos junto às instituições de ensino. Então, assim, até 2019 teve aquela tendência muito grande para o EAD, quando veio a pandemia, como eu já falei, o ensino remoto, mas nada disso também está fadado ao fracasso, digamos assim, mas tem tido uma necessidade de pessoas pesquisadas, por exemplo, até 24 anos, de querer o ensino presencial. Um aumento, por exemplo, em relação a 2023, já agora para 2024, de 1,1%, ou seja, positivo, porque até 2023 isso estava negativo. Então, eu já vejo uma forte tendência a que cada vez mais essa faixa etária, esse perfil desse aluno, né, até 24 anos, procure o presencial. Por quê? Porque eles visam, eles têm um sonho da formação. Sim. Mas também eles têm o sonho de encontrar, fazer Sim. esse contato com as pessoas e a partir de estágios no curso de administração ou em qualquer outro, trabalhar com pessoas do próprio curso, que também são alunos, mas que estão como empreendedores ou qualquer outra ramo de atividade que já pode acolher a partir desse contato presencial. Então, eu creio que tem sido uma forma de alavancar ou uma retomada. Eu não diria que seria tão forte, mas eu acho que as pessoas estão meio que tendo essa retomada, tiveram esses insights de que o ensino, as outras modalidades de ensino, elas também têm seus perfis. Mas para essa juventude, digamos assim, até 24 anos, a preferência tem sido no Brasil presencial, segundo as pesquisas. E o pessoal também percebe, a gente percebe um retorno como se fosse, eles fazem um comparativo presencial com o EAD, trazendo um ambiente EAD muito monótono. Eles não se sentem motivados em continuar com o curso, eles não conseguem manter uma rotina de estudo, existe essa dificuldade de fazer até mesmo as aulas práticas, que no EAD acontece de maneira presencial, né, de diversas situações, e eles não conseguem nem sentir essa motivação em vir fazer a atividade prática de maneira presencial. Então, perde essa rotina de aprendizado, de dinamismo que o curso precisa ter. E aí também foca um pouco negativo em relação à profissão, né? Eles chegaram no mercado de trabalho e não tem aquela capacidade de estar desenvolvendo alguma coisa porque não conseguiu absorver o conhecimento. Isso é bem interessante porque assim, a gente percebe que cada vez mais as instituições de ensino superior elas têm uma capacidade, uma infraestrutura muito completa. Então, o presencial também faz com que o aluno goze disso aí.
né? Ele tem acesso a isso todas as vezes que ele quiser. Ele tem prazer em falar tudo que ele tem ali na infraestrutura da faculdade, da universidade ou do centro que ele estuda, do centro de ensino que ele estuda. Então, é um fato que realmente tem motivado, tem trazido, e é por isso que eu digo de forma tímida, que talvez não seja, voltou com toda a força, mas está voltando. Pegando o gancho da professora, isso aqui é um dos laboratórios do curso de jornalismo. Então, maravilhoso, né? Lindo, 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 entre outros laboratórios que nós temos. E aqui onde vai acontecer as gravações do curso de administração e do curso de jornalismo também, dos podcasts. Lembrando que o curso de jornalismo é o melhor curso da Paraíba, viu, professor, eleito pela Folha de São Paulo. Tá? E o curso de administração é a melhor nota, né, do MEC, do CPC, e nós temos essa melhor nota aqui da graduação, porque é a avaliação da nota do aluno, Sim, junto com professores e toda a estrutura, né? E a gente vai estar aqui sempre atentos para recebê-los. E eu, Ricardo, eu não consigo aprender, professora, mas com tanta distância. Eu gosto do cara a cara, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Né? Tanto é que quando eu fiz, na verdade, o meu MBA, eu optei por gestão de pessoas, porque eu queria trabalhar com pessoas. Né? E ainda lembro, professora, que antigamente na pós-graduação a gente tinha processo seletivo para entrar na pós, só tinha a Universidade Federal, e era pago, né? Em Pernambuco. E aí eu fiz. Hoje a gente tem esse monte de instituições, né? E quem não estuda quem não quer, né? A gente hoje tem várias formas de aquele financiamento para pagar e custear a nossa estada numa universidade. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que é muito oportuno. Assim, quando a gente fala no presencial, sabe, a primeira coisa que me vem à mente, professores, é que a possibilidade da gente fazer hoje é aquilo em que, vamos dizer assim, a gente sonhou um tanto, né? Que é colocar o aluno como protagonista dentro das metodologias ativas e que você traz os estudos de caso. Isso para a área de gestão, que eu fiz a administração antes de fazer engenharia civil. Eu acho, professora Manuela, que isso terminou eu indo para a engenharia com um olhar um pouquinho, vamos dizer assim, diferenciado, mas no final da história, ela sabe muito bem, a professora, que estando em obra, ele é um gestor, ele é um gerente de produção, em outras palavras, ele é um gestor operacional que está ali, né? Então, eu acho que quando a gente fala que me vem à mente, um dos fortíssimos diferenciais, o porquê de estar numa aula presencial, é porque você está ali vivenciando metodologias ativas, metodologias que você vai construir o saber, você aprende o que você está fazendo, como você fazer, você entende muitas coisas, mais especificamente trazendo, vamos dizer, para a área de engenharia, a gente consegue entender muitas coisas até de forma mais dinâmica, né? O olhar do aluno fala muito. Exatamente. Então, e as discussões. E uma outra coisa que eu vejo muito interessante é porque a gente chega na sala de aula, vamos dizer, houve eu vou citar um exemplo, né, de obra, que é o meu caso, eu estou no meu ambiente. Houve uma notícia de que vai ter uma obra assim, de porte tal, houve uma obra com um problema tal, soberbo tal. Então, aí há uma discussão naquela aula em que o professor já traz o conteúdo linkando com aquilo, não sei que ele fosse falar mais especificamente. Mas dentro de um curso de gestão, eu acho assim muito importante, porque ele estuda os casos, ele discute os casos. Quantos casos não temos? Temos os casos da loja americana, né, recente, muito discutido. Não é? As empresas, como é que elas estão indo? Elas estão precisando ir para esse perfil do ESG. Então, esses temas são temas que vão até um pouco além do que está nas emendas, concorda, professor? E é nesse momento do presencial que a gente vai discutir todos os temas das atualidades. Eu acho que isso e desenvolve competências, não é? Você ser um gestor é uma pessoa atualizada. Né? É uma troca muito mais ampla, né? Uma troca muito mais ampla. Isso, professor. Mas vamos lá, professora Viviane Mota, lembrando que a professora Viviane Mota é da Universidade Estadual da Paraíba, já fez chefe de departamento, entre outras funções aí que ela já executou. Lá em Campina Grande, né, professora? E aqui em João Pessoa também. Aqui também é João Pessoa, então ótimo, vai poder falar para a gente agora sobre a Paraíba, professora. Como é que a gente está nesse processo após o cenário pandêmico? Esses alunos vão voltar mesmo? Como é que vai ficar isso aí? O que a senhora acha? Fale também a sua experiência na parte
pública, né? Veja bem, quando a gente vai para as pesquisas, novamente, eu sempre gosto de trabalhar só mais com pesquisas e a gente percebe que o ensino presencial, como eu já falei, ele teve um aumento, né? Até o ano passado ele estava baixo, ou seja, estava em um valor negativo, mas já está subindo esse valor aí. Mas quando a gente vai para números de matriculados no Brasil, se a gente pegar as 5 regiões, a gente vai ver que o Sudeste tem o maior número de alunos matriculados no presencial, em segundo lugar, o Nordeste. Não viva. O Nordeste. E o Nordeste é algo em torno de mais ou menos 18, 20% desse total, né, de matrículas, e a Paraíba, quase 9%. Muito bem. Então, assim, a gente tem grandes expectativas com relação ao ensino presencial na Paraíba. Eu acredito, e digo isso com muita tranquilidade, pela característica das instituições que nós temos aqui no nosso estado, sejam públicas, sejam privadas. São instituições de renome, reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. Então, isso dá credibilidade para que o aluno opte por continuar aqui no estado ou venham outros de estados do Nordeste ou até mesmo do Sudeste, enfim, do Sul, do Centro-Oeste ou do Norte é mais difícil, mas enfim, a gente percebe que tem um crescimento muito grande na Paraíba pela questão da qualidade do ensino em si. As universidades, elas têm um nome a zelar, elas trabalham com ensino, mas também trabalham com pesquisa e extensão. Então, isso faz com que todo esse tripé fortaleça, né, o ensino, não só na Paraíba, mas aqui em João Pessoa especificamente, né? Como eu trabalho lá em Campina Grande e aqui em João Pessoa, são 2 perfis totalmente diferentes. Aqui não tem um curso de administração, eu trabalho em arquivologia, mas que tem tudo a ver com gestão, como a professora falou. Então, assim, a gente percebe cada vez mais a sede dos alunos em aprender. E aí, em se tratando de metodologia ativa, a gente não tem como negar que não tem como mais ensinar de forma tradicional. Aliás, já faz muito tempo que eu não ensino tradicionalmente nos moldes tradicionais tão falados. Eu sempre sou adepta à inovação, não necessariamente a inovação tecnológica, mas a inovação no ensino também, que traz a tecnologia ao nosso favor. Se a gente for ver com esse percentual de matriculados, os cursos que têm mais matrículas são justamente os cursos da área de saúde, seguidos de direito, administração e todos esses, e por fim os de tecnologia da informação, exemplo de ciência da computação. Então a gente tem todos esses percentuais de matrículas na Paraíba. O perfil do estudante está nesse sentido, de que ele quer fazer acontecer, ele quer sair da universidade com a capacidade a mais, com toda a experiência. E é aí onde entra a questão da adoção das metodologias ativas, que faz com que a teoria e a prática não precise sair dos muros. A gente funciona meio que laboratório, hora dentro da sala de aula, hora fora da sala de aula. E aí eu sou bem otimista, professor Ricardo, com relação à Paraíba aí. Eu fico feliz com isso também, porque eu ainda trouxe para a vida os meus amigos que estudaram comigo, professor. Né? E abriram muitas portas para mim. Eu era mais novo da turma do MBA, e aí tinha pessoas, né, que já estavam no mercado há um bom tempo. E até eu entrei na área acadêmica graças a colegas de sala que foram abrindo os caminhos para mim, inclusive na Universidade Federal. Manu, falar? Sim, sim. E a gente tem um exemplo bem bacana do pessoal de engenharia. Eu tenho diversos alunos que vêm de Pernambuco assistir aula. Vêm toda noite de Goiânia, de Itabaiana, em Paraíba, né? Mas vêm Ferreiros. E é uma estrada para chegar aqui e assistir aula presencial. Passa o dia trabalhando, vem toda a luta, todo esse esforço, porque realmente ele sabe que está fazendo diferença na vida dele, né? Esse desafio. Principalmente na pós-graduação também, a gente tem muito esse público, né? Dos estados circunvizinhos aqui da Paraíba. Então é o que eu falo, a Paraíba é joia rara. Exatamente. E vamos aí, quem tiver em dúvida ainda, né, de fazer essa graduação, vem dando na sala. Simbora.
Mas vamos lá, professora, para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, a última pergunta seria sobre os cursos híbridos, né? A nova tendência para o mercado de ensino superior. Uma mistura de um pouco de tecnologia no EAD, com bate-papo de sala de aula, e a gente vai trocando esses conteúdos em plataformas diferentes. Mas fique à vontade, professora, para falar. Essa questão do híbrido, eu acho que não tem mais como a gente regressar, né? A gente só avança. Então, foi algo que ficou provado que também, se a gente recorrer às Funciona, né, pesquisas, professor? funciona. A gente vê, se a gente for ver, do ponto de vista do professor que trabalhou durante a pandemia, né? Teve que ser, muitas vezes, remoto, né? Trabalhando só nessa perspectiva do presencial e do remoto. Não deixou a desejar em nada durante todo o tempo da pandemia o ensino remoto. Então, eu acho que é algo a mais, veio com plus, digamos assim, para complementar, muitas vezes, o nosso ensino em sala de aula presencial. Porque nem sempre a gente tem essa possibilidade de estar aqui no laboratório, fazendo podcast ou qualquer outra coisa, em um auditório, fazendo palestras, mas a gente pode trazer também pessoas para fazer palestras ou dar sua contribuição externa à sala de aula através de uma tecnologia que seria em uma plataforma, né, como conferências Meets, por exemplo, ou qualquer uma outra que a gente utilize para o ensino híbrido. Então, eu acho que uma coisa está complementando a outra, não é exclusão, não vai terminar o presencial, até que a gente começou essa conversa aqui dizendo que está avançando, né? Ou seja, não está avançando, ele está retomando todo o potencial que ele sempre teve, o presencial, mas a gente agora tem outros caminhos que agregam valor justamente com essa questão do híbrido. Então, eu acredito que é uma tendência a ser consolidada. A única questão que eu ainda tenho dúvidas é com relação ao que diz a LDB, a regulamentação disso. Já existe essa previsão pelo MEC, enfim, já tem toda essa previsão de que pode ser síncrono, assíncrono, enfim, de forma híbrida. Mas ainda está, assim, muito incipiente a questão da legislação com relação a essa modalidade híbrida. Mas eu acredito que há um caminho a ser seguido e muito bem aproveitado por todos os profissionais de todas as profissões, professores e alunos na academia, enfim. Eu acho que vale a pena apostar no híbrido, até porque eu também falei aqui em pesquisas onde tinha um perfil até 24 anos, mas tem outro perfil. Sim. De pessoas que precisam desse híbrido, muitas vezes. E aí você ganha as duas coisas. Isso, então todas as instituições ganham em aprimorar. Não dizer que ele não possa ser a semana toda, porque ele tem um trabalho, ele faça uma viagem, mas aí aquela aula em especial, que é um conteúdo que é possível, né, que ele faça. Isso mesmo. Isso, então justamente eu acho que mais um diferencial para o presencial é ele ter essa possibilidade de receber, de se adaptar a essas novas tecnologias. Então, é algo em que o presencial é quem melhor pode usufruir. Exatamente. Então, todas as tecnologias que estão aí, elas se ajustam plenamente. E é o professor, justamente, que vai fazer esse ajuste, né? A adequação do que está sendo dito ali, do que está sendo trabalhado, para que ele possa, por exemplo, ele viu um conteúdo, mas ele pode depois discutir isso. Quando ele estiver em sala de aula, fazer um link entre os temas, né? Então, a gente sabe que é muito importante isso. E eu acredito que, se é para agregar valor, e sempre olhando para o aluno, né, a competência, eu fiquei pensando, um aluno que está nessa área de gestão, né, nos cursos de administração e tudo, ele está numa empresa, certamente ele vai precisar dessa habilidade, todos concordam? Sim. Né? Porque eu já visualizo isso com a minha colega, não é? Eu já vejo essa turminha por aí. Não é fazendo isso, então ele precisa dessa habilidade, já começa daí. Exatamente. Então eu precisaria ter essa plataforma que ele pudesse experimentar as tecnologias, porque ele não vai
considerar jamais que, terminou a administração, ele vai fazer um curso. Ele tem que fazer vários cursos, professores, durante o curso de Sim. administração. Exatamente. Continuar, Então, né? ele Acúmulo de conhecimento, né? Exatamente. Então, Então, ele está é. aqui, mas ele está Educação continuada. A educação continuada e na própria gestão, enquanto gestor, seja em qual nível for, que esse aluno recém-formado ou não esteja atuando em qualquer ramo aí, a gente vê também a questão de que ele vai precisar do híbrido para a equipe, Sim. para a liderança, Sim. na questão da liderança. Né? E também ele tendo isso já como base na graduação, ele não vai ter dificuldade no mercado de trabalho quando ele estiver atuando. Exatamente. Entendeu? As competências que hoje você atuar como um gestor, alguém que tome decisões, Isso. ela não exclui jamais essas habilidades, pelo contrário, elas são fortíssimas e um grande diferencial. Não existe mais aquele gestor contido, restrito. Eu sempre entendi isso. Aquela pessoa que está muito sentada ali no escritório, ele não está tomando as decisões mais assertivas. Ele precisa vivenciar, ele precisa sair, né, discutir, estar nas reuniões. Como é que ele desenvolve isso, né? E as equipes hoje são híbridas, né? Sim. Porque são presenciais e Sim. são remotas. Isso é uma tendência, O né? home office aí não me deixa mentir. Então, cada vez mais isso avança. Então, a gente está montando também, professor, de estrutura curricular, mudou, mas a gente tem que ter essa ligação, não só com o presencial, mas também com a maneira remota, e veio para ficar. A professora trouxe os números do Brasil, e eu acabei de chegar da Europa, e pude vivenciar que está a mesma coisa, professora, aqui do Brasil, a gente está caminhando lá da mesma forma. Então, tanto no Brasil quanto na Europa e na América do Sul, a tendência é que esses alunos voltem para os cursos presenciais, né? Porque ele vai perceber essas diferenças, vai perceber, na verdade, essa magia de estar junto, não é? E dessa energia que a gente troca quando tem professor, aluno em sala de aula. Né? Mas, para terminar, já estamos no finalzinho, né? O bate-papo é fantástico. Muito bom. A gente teria números para falar, teria dados para falar, mas vou fazer a última perguntinha para a professora Manuela. Eu acho que eu tenho uma frase recentemente, Manu, que era: o network te leva a lugares que só o diploma não te levaria. O que você acha? Leva e longe, viu? A gente vê nas engenharias, né? Todo mundo acha que é difícil conseguir emprego, conseguir estágio. Mas e aí, como é que está o mercado de trabalho para essas pessoas? Em sala de aula, principalmente aqui na sala, recebo muitos donos de construtora que estão procurando o seu diploma de engenharia. E dentro de sala de aula, ele começa a fazer justamente essa pescagem de aluno, para poder ser seu estagiário, vivenciar o aprendizado lá em loco. E esse network realmente existe. Além disso, a gente também traz muitas empresas que vêm se apresentar, vêm demonstrar o que faz no dia a dia. E essa vinda desses palestrantes também gera esse network e também é uma maneira atrativa de pegar esses alunos e colocar no mercado de trabalho. Então, sim. Maneira de abrir portas, né, professora? Exato, exato. Na verdade, esse podcast hoje serve para qualquer área, na verdade, Sim. qualquer curso, né? Mas, na realidade, cada um vai escolher a sua modalidade de acordo com as suas condições financeiras, com a sua forma de aprender, não é? Com o seu tempo. E vamos agradecer à professora Viviane Mota pela brilhante contribuição, professora, né? Com esse bate-papo aí fantástico, porque a gente, como professor, a gente tem que esclarecer para os alunos, tirar as dúvidas, né? E a gente vai aqui apenas dar a nossa posição, dar o nosso pontapé inicial, e cada um vai se adequar à sua realidade, para escolher a sua modalidade. Cada um tem sua opinião, né, professora Mazar? Cada um, como eu também tenho a minha, né, a respeito dos cursos presenciais. Já falei no podcast de hoje, mas é isso, professora. Obrigado, né? Esperamos encontrar em breve com a senhora em outros projetos aqui da Uninasal. E a todos que estão assistindo, até breve, até o próximo podcast de Comunicação, Gestão e Negócios.